boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM. Antes de mais nada, dizer que é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Jornal do Meio Dia. Prazer é todo meu, Lenilton. E dizer a você que um convite seu, para mim é uma ordem. Ô, rapaz, muito obrigado, é uma honra para nós. E dizer que mais quando é patrocinado mais pela nossa associação, eu tenho muito orgulho de pertencer à mesma há muitos anos. Hoje sou talvez o mais velho, mais antigo da associação. É uma satisfação grande me fazer presente, apesar de ser uma sexta-feira, um dia meio complicado. É um dia corrido. Mas eu me fiz presente. E eu vinha dizendo a Verusca, é um dia que a sexta-feira é um dos piores dias, porque a gente trabalha mais do que trabalha todos os dias. Trabalhar mais do que eu é impossível, porque eu sou aquele que até no meu domingo eu ainda ocupo meio dia na minha loja trabalhando, todo domingo. Bom, registrar que está acompanhando aqui seu Wilson Vasconcelos, a Verusca, que é da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. Muito obrigado, porque a associação realiza em parceria com a gente esse quadro Histórias de Empreendedor. Seu Wilson, qual é a sua idade? Eu sei que você não tem problema de dizer a sua idade. Não. Aposentadoria, nem pensar? Muito, já tempo. Eu me aposentei muito novo porque eu cheguei nessa cidade no ano de 1955. De menor, tinha nascido em 40, né? Estava com 15 anos. Trabalhei primeiro e só tive um emprego até toda a minha vida. Só tenho uma assinatura na carteira. Foi um homem que me ensinou muito. Eu tive a honra de ser um funcionário de alta confiança dele. Onde foi? Comecei, Viana da Cunha, empresa, aquele posto de gasolina que tem, que é de Festinho, que está hoje abandonado na Rua Siqueira Campos. Comecei com ele em 55, quando completei 18 anos foi que ele assinou a minha carteira, por isso que eu me aposentei há uns 60 e poucos anos, 70. Então, aprendi muito com ele, não só com ele. Eu estava dizendo a Verusca que eu sempre fui uma pessoa que, apesar de ser, todos nós fomos novos, eu fui, me juntei muito a pessoas de idade já, que tinha história em Campina Grande, e copiei muito deles. Graças a Deus foi a minha saída na minha vida profissional, e fui, primeiro emprego, passei 9 anos numa empresa, foi essa aqui, Viana da Cunha. Depois eu fui motorista de táxi nessa cidade 18 anos. Aprendi muito, foi onde eu mais aprendi na minha vida, porque tive contato com as grandes personalidades dessa cidade. Por exemplo, eu fui motorista eterno de fazer viagem para Dr. Severino Bezerra de Carvalho, um dos maiores médicos que teve essa cidade. Mensalmente, todo mês era uma obrigação, final do mês, Dr. Bezerra de Carvalho, Dr. Vanderlei e Dr. Luiz Ribeiro. Final de mês eu fazia essa viagem com ele para Recife para comprar material das clínicas dele. E então eu aprendi muito com eles e fiquei cada vez mais responsável. Toda a vida fui um cara de muita responsabilidade, nunca fui não tive, jamais, eu sempre digo, uma vez eu conversando com Arnon, que é amigo meu da estrutura de renda, ele disse: se a cidade fosse composta de pessoas como você, nós do físico estávamos mortos, porque não tínhamos precisado de emprego, porque você não ocupa ninguém para dar trabalho. Eu sempre fui, a minha linha, minha conduta sempre foi essa. E meu pai eu aprendi muito também, meu pai foi o último tropeiro da Borborema. Tem um quadro lá na minha loja, o último tropeiro foi meu pai, na década de 47. Meu avô comprou caminhão, naquela época não tinha caminhão, era aquelas burras, minha tropa de meu pai era aquelas mulas bonitas, mas era que eles zelavam igual a família. Se não tivesse com medo da mula, não tinha, mas ele zelava muito por isso, e na década de 47, mais ou menos, aí foi que meu avô comprou. Meu avô era preposto da Sambra, comprador de algodão da Sambra. Aí comprou um caminhão. Na época de 47 não existia caminhão. Eu comprei esse carro e foi quando meu pai disse: agora não tem mais sentido eu ter essa tropa de burro. Ele era quem negociava em cima. Ele comprava rapadura, comprava aguardente, subia pro sertão e descia com algodão na época, sabe? Aí isso agora não tem mais sentido. Aí foi esquecendo, aí deixou o ramo. Aí foi quando ele chegou e disse para minha mãe: você quer morar em Campina? E minha mãe disse: olha, eu queria demais.
Ele veio aqui em Campinas, primeiro veio em Campinas, aí procurou falar com essa firma que eu trabalhei, Viana da Cunha, chamasse Deus Dédito Viana da Cunha. Aí disse, eu quero um emprego para meu menino, que ele vem morar em Campinas e eu preciso que é a companhia da mãe e vai ficar aqui, eu vou botar para meu sítio e cuidar da minha vida, tinha outras obrigações lá. Aí Deus Dédito perguntou, o que é que ele sabe fazer? Aí ele disse, nada. Sabia tirar leite de vaca, lutar com gado, não era, sabia isso. Aí eu já escutou assim, rapaz, é difícil, mas vou dar uma chance. Aí fiquei. Aí, três anos para completar essa idade de 18 anos, de 15 a 18 anos, eu fiquei trabalhando, assim, sem carteira, sem nada, sabe? Só trabalhando aí mas eu com 15 anos de idade eu já dirigia carro. Toda a vida eu dirigi carro, sabe? Aí o posto precisava do manobreiro, aquele cara que fica lá dentro do posto. Além de frentista do posto, eu fazia quando muito carro de algodão naquela época descia, muito carro descia do sertão com banana, com essas. Aí eu ficava chegando de madrugada para tirar o carro para o fulano sair, o outro sair. Minha obrigação era essa. Então, até completar os 18 anos. Quando eu completei os 18 anos, a primeira coisa que ele fez foi mandar eu ir, o Detran nessa época, Ciretran, não era nem Detran, era Ciretran, era ali na Praça Fernando Araújo. Aí ele vai lá e deu um cartão e fale com o coronel, agora veio a coincidência, Coronel Wilson Vasconcelos da Silveira, e eu, Wilson Vasconcelos Bezerra. Aí eu fui lá, quando cheguei lá o coronel chamou um imediato dele lá e disse, olha, esse menino lá deu ideia de Viana da Cunha e é para tirar a carteira dele. Aí ele disse, dá uma volta aí ao redor da Praça Fernando Araújo. Eu dei aquela volta, quando eu voltei com o cara, aí o cara disse, esse aí dirigia tudo no mundo, dirigia carro grande, Alfa Romeo, esses carros aí. Tiraram a carteira aí, esse foi o primeiro ato do meu patrão. Segundo ato, tirar a carteira no outro dia foi o primeiro. O segundo, abrir uma conta no Banco do Brasil. Ainda hoje existe, essa conta está aqui, está no cheque. 1958. Aí era no ano de 58. Eu tinha completado a idade maior idade, né? Aí, segundo ato, abriu a conta no Banco do Brasil. Fiz a conta no Banco do Brasil. Aí ele viajava muito, disse aí nessa época eu já estava me sentindo assim, gerente da empresa, sabe? Era gerente, era. Tinha muita confiança do homem, né? Aí eu tinha um ciclo de amizade muito grande com esse pessoal de posto, era Arthur Monteiro naquela época, e muita gente, é um amigo meu, por exemplo, Zé Arlindo, foi presidente da nossa associação, era muito amigo meu, eu entrei lá pelas mãos de Zé Arlindo na associação comercial. Aí, fiquei sempre por ali pensando, mas sempre pensando que um dia não era para trabalhar a vida toda de empregado. Aí, ainda experimentei caminhão na estrada, na década de 63, São Paulo, mas que aquela não gostei. Aí foi quando me lembro demais, na época da Revolução, 64, quando estava no canto da Revolução, eu imigrei para táxi. Aí comecei nessa época, sempre tive uma condição, mais ou menos, comprava um carro novo, era preferido para viagem por causa disso, né, que sempre tinha um carro, e fui até 1900, me lembro a data que eu deixei, ainda fui para São Paulo, muitas e muitas vezes com a mulher assim, eu ia, voltava de carro, comprava um carro e voltava. Aí foi quando eu pensei, eu digo, eu vou criar Tinha um homem aqui em Campinas, uma das maiores empresas que funcionou nessa cidade, que chamava-se Afonso Cordeiro Agra, AC Agra em Companhia. Na década de 50 ele era o maior importador. Tinha dois importadores em Campinas, os dois maiores, Raimundo Alves e a AC Agra em Companhia Limitada. Esse homem era um gênio. Eu tenho até uma foto daqui, eu trouxe para lhe mostrar depois dele. Aí me aprendi muito com ele também, me acostava muito a ele, porque ele era conterrâneo nosso, da nossa terra lá, e eu nunca trabalhei com ele, mas a firma dele, aquela da João Pessoa, ali naquela esquina grande, era um quarteirão de rua. E a minha praça fazia em frente. E eu, tudo quanto era de viagem que fosse de lá, quem fazia era ele, por causa do conhecimento que eu tinha com ele. Ele depois morreu de câncer.
foi para Londres. Quando voltou, foi poucos dias de vida. Deixou um legado muito grande. Esse Pneumax, Ademar, era funcionário dele. Muitos e muitos aqui. Só os filhos não levaram, né? Mas ele, se você quer saber, ele importava do automóvel a vela do automóvel. Porque naquele tempo não fabricava nada no Brasil. Sim. Na década de 50 não fabricava nada. Tudo vinha de fora? Importava tudo. Ele importava piano. Tem piano aqui comprado a ele. Máquina de costura, bicicleta, sem falar em automóvel. Caminhão, Studebaker, automóvel Studebaker. Ele era um gênio, esse homem. Então, se você vai ver a equipe dele aqui, de funcionário dele, você chegava lá, não é esse negócio de você chegar como chega hoje, era tudo de gravata, tudo arrumado naquela época, tudo arrumado. E ele, eu costumava dizer, eu nunca vi o seu Afonso ir almoçar e voltar com a mesma roupa. Eu trabalhava de gravata, sabe, Lenil? Trabalhava de gravata, tudo arrumado. Aí eu aprendi muito com ele também. Teve outras pessoas aqui que eu não esqueço nunca, por exemplo, a Luiz, as duas empresas, nessa época, pensa que hoje, naquela época tinha uns 8 a 10 concessionárias de veículos aqui na cidade. Era a Luiz Silva era Raimundo Luiz, era Costa Santos, Carvalho S.A., J. Lira Braga. Esses Braga todos eu tive, toda a vida eu fui muito chegado, conversando com ele, toda a vida eu fui muito amigo dele, inclusive de Moisés Braga, que foi presidente da casa lá, né, eu era muito amigo. E tudo isso, por isso que eu volto a dizer, tudo isso eu aprendi muito com ele. Não é eu ser um grande empreendedor, que eu ainda sou talvez o menor dessa cidade aqui, mas na maneira de ser, da honestidade, de querer cumprir os deveres, eu sempre fui assim, e eu dou graças a Deus ter aprendido tudo isso na minha infância, viu? Até os 18 anos, para você aprender isso aí, naquele tempo já tinha muitas festas, eu já cheguei aqui a ser... Eu já fui do Conselho do Campinense Clube, fui. Viva a Raposa. Foi, viva a Raposa. Hoje a gente está decepcionado, mas eu já fui. Né? Eu passei por uma vez aconteceu um negócio, olha, todo final de semana, no sábado, tinha a Boate Cartola, tinha uma tertúlia lá que acontecia no sábado à noite. A gente ia para lá com a família, né? E eu sempre, todo sábado era cadeira cativa. Quando foi um dia, chegou Cinebaldo Mota, que era amigo meu, e dela de Noir, que eles sempre andavam juntos, e eles vendiam negócio do carro, ajudavam o Campinense. Aí disse, Wilson, eu tenho um negócio para você. Aí eu disse, o que é? Ele disse, você vai me comprar uma cadeira cativa do municipal. Aí eu disse, como é que eu vou lhe comprar uma cadeira cativa do municipal, se o municipal é do município, não é patrimônio do Campinense? Não, mas você ir lá vai... Aí a tal... Porque às vezes vocês conhecem, às vezes extrapolam. A dose de uísque me fez... Você fica rico, né, na hora. Aí eu tava com um camarada amigo meu, aí disse, compra essa porqueira, rapaz. Eu disse, quero nada. Não, compra. Aí insistiu, eu comprei. A cadeira cativa eu tenho o documento, para você ver como as coisas acontecem. Eu tenho o documento. Aí comprei a cadeira deixa de ser besta, porque quando tu terminar de comprar essa cadeira, pagar essa cadeira, acho que era 10 meses, 50 reais, 50 contos de reais, sei lá. Quando tu terminar de pagar essa cadeira no municipal, torna-se remido do Campinense Clube. Aí eu, na intenção, uma boa intenção, eu digo, eu vou comprar, e comprei. Aí eu tenho o documento assinado pelo presidente do Conselho do Campinense. Mas só que no documento ele não botou, ele devia ter colocado. Quando quitar, torna-se remido. Mas não colocaram. Aí eu fiquei, rapaz, votando. Engraçado, eu votava todo ano. Quando foi um ano atrasado, a menina ligou para mim e disse, o senhor não vai votar não? Eu digo, por quê? Aí eu digo, no domingo eu trabalho até meio-dia, aí quando eu sair daqui eu subo lá em cima e voto lá na... Aí ela disse, não, mas o senhor não pagou. Eu digo, como é, menina? Eu digo, eu sou remido. Ela disse, pois aqui não tá. Aí eu disse, e eu não venho votando tanto tempo assim. Descobriram agora. Ia descobrir agora. Então, aí eu fiquei, aí foram lá. Teve alguém lá, um ex-presidente, o Paulo, teve lá, pediu o documento para olhar, olhou, realmente está aqui o documento.
o presidente do conselho assinando a quitação, tudinho. E tá lá guardado, eu tenho tudo guardado. Mas lá eles não quitaram. Eu digo, rapaz, me enganaram. Aí eu já fiquei meio feio. Eu digo, não é possível. Mas isso são coisas que acontecem, né? Ô, seu Wilson, deixa eu só fazer um registro aqui da mensagem que chegou do Heriberto Mendonça. Meu amigo. O Heriberto, que inclusive é da Associação Comercial, tá dizendo aqui, tá falando aqui de seu Wilson, dizendo que seu Wilson é história viva. Heriberto contou a história dele aqui como empreendedor no ano passado, inclusive todas as histórias também muito divertidas que o Heriberto Mendonça contou aqui. Foi um prazer. O nosso ouvinte cara de burro, é assim que ele gosta de ser chamado, né? Tá dizendo aqui, seu Wilson é uma figura, viu? Minha infância foi com os filhos desse homem. É um guerreiro. Boa tarde a todos. É a verdadeira história de Campina. Obrigado, cara de burro. Um grande abraço pra você, meu irmão. Ô, seu Wilson, e aí, nesse ponto que a gente tava da história, foi aí que o senhor começou a lidar com esse mercado de autopeças? Eu tenho um primo que trabalhou uma eternidade com essa firma, a Seagra. Afonso Cordeiro conhecia de tudo, né? Aí me incentivou. Eu tenho o táxi, ele disse, rapaz, bota e experimenta. Eu disse, rapaz, mas eu não confiava, sabe? Só que desconfiava. Comecei o negócio, mas deixei o táxi lá. Tem um cunhado meu para trabalhar e ficava tendo, se não der certo aqui, eu tô aqui, né? Toda a vida foi assim. Mas aí fui, quando ele trabalhou 1 ano e pouco, como ele tinha saído de um salário alto de AC, eu não poderia assinar a carteira dele, porque baixaria para a aposentadoria dele. Ele já estava próximo de se aposentar. E eu digo, não, mas eu vou ver como é que eu faço aqui. Ele disse, não dá certo para tudo, não. Eu vou procurar. Aí foi trabalhar em H. Soares. Eu vou trabalhar. Eu digo, rapaz, eu vou ficar sozinho, sem conhecer quase nada. Não, mas tu vai, qualquer coisa eu dou as dicas aqui. Tu vai. Aí foi quando eu comecei. A gente tá falando de que ano? Foi que ano que nasceu a sua primeira empresa? 78. Nasceu com que nome? O Wilson Vasconcelos Bezerra, não era o Will Peça. Sim. Era porque era pessoas físicas, né? Sim, sim. Aí pessoas jurídicas, logo um ano depois a me aconselharam, aí eu fui, quando eu ingressei, aí fiz. Aí foi quando, não deslanchei completamente, mas aí surgiram meus filhos já, né? Porque eu tenho 4 filhos. Sim. 2 filhas e 2 filhos. Tem um que trabalha comigo. Meio trabalhoso assim, porque é farrista demais e tal. Aí, e tem o outro que, esse outro ele empreendeu muito bem, saiu muito bem. Ele hoje é a empresa dele é na rua, João Pessoa, Siga Bem. Sim. Fornecedor do estado, ele trabalha ali, ele tem mão de obra, ele vende mão, eu não tenho mão de obra, eu só faço vender, né? Eu sou distribuidor de grandes indústrias do Brasil para fora. Aí deixa eu lhe perguntar uma pergunta que é um desafio para todo mundo que tenta empreender. Para começar a empreender tem que ter um capitalzinho para poder começar. Esse capital veio de onde? O senhor era um homem que economizava, o senhor era um homem cuidadoso? Era muito econômico e tinha um crédito muito grande. Sim. O meu crédito no Banco do Brasil na época, com essa conta aberta em 1958, né? Aí já 20 anos depois, sem fazer coisa errada, isso. Aí as portas se abriram para mim. Eu ainda teve uma época aí que eu entrei que você vê muito falar das reuniões no tal do Refis, e eu dei uma bombardeada porque tinha um contador que errou e a mulher diretora da Receita na época era muito amiga minha. Aí eu levei o problema a ela, quando ela olhou a documentação disso tudo, para você sair, era um débito de 30 e tantos mil reais naquele, era dinheiro já, né? Você tem que fazer o Refis. Eu caí na besteira de fazer. Quase que eu não saio, viu, Leni? Sufoco, né? Quando você faz um Refis, você vê, é um verdadeiro inferno para você. Quanto mais você paga, parece que mais aparece. É verdade. É um negócio impressionante. Aí eu fiz, mas aí quando eu me salvei desse, aí eu digo, essa aqui me serviu Aí nunca mais fiquei negociando pelo meu punho mesmo, como se diz. Eu não tenho empréstimo, não tenho nada. Hoje me oferecem muito, eu tenho, mas eu não quero. Inclusive eu sou fundador da Cicobi. Como eu falei, uma reunião isso. Lá, teve um desentendimento lá, e eu hoje sou da Sicredi. Sim. Mas sou muito bem querido. E eu disse lá um dia, no meio empresarial aqui, que essa Cicobi surgiu por causa dessa casa, que a Associação Comercial foi quem deu a volta, surgiu, e eu não fui tratado como deveria ser. Hoje eu estou numa cooperativa que é de médicos
e eu sou tratado como gente. Aí eles acharam ruim. Paulo Antônio achou ruim. Eu digo, não, Paulo, não fica com raiva de mim, não. Mas a verdade é essa, eu não sei dizer. Eu sou um camarada tão estranho à vida, que eu sou uma pessoa que nem esse tal de grupo que se fala tanto. Eu não gosto nem de grupo, sabe por quê? Porque grupo é chafudo. É difícil você pegar uma história aqui e ela sair ali do mesmo jeito. Ô, seu Wilson, quando o senhor começou a loja onde é atualmente ou era um canto diferente? Não, era mais vizinho o posto que eu trabalhei. Sim. Pegado. Sim. Aí, uns 4, 5 anos, surgiu aquele prédiozinho lá embaixo para vender. Era de seu Nilo da Espelhadora Sol Nascente. Seu Nilo mandou me oferecer, eu digo, eu não posso comprar. Ele disse, eu lhe vendo fiado. Porque eu já tinha, né? Aí eu comprei. Depois surgiu onde era o Boi na Brasa, sim, vizinho. Outra eu fui comprei. A segunda loja, são 2 lojas, né? Pequena. Para o meu negócio é pequeno. Aí passei a ser distribuidor de empresas grandes. Eu tenho uma empresa que eu sou distribuidor, é Dura Metal, maior fábrica de tambor da América Latina. Eu sou o fundador dela. Quer dizer, quando ela iniciou em Fortaleza, eu fui um dos seus primeiros clientes. Ainda hoje sou cliente dela. Isso há uns 20 e tantos anos, 30 anos que eu sou cliente dela. Aí gosto de um prestígio grande lá, graças a Deus. Não tem... Tinha um familiar meu que era representante, me ajudou muito, porque... Mas aí depois eu tenho muitas empresas, quer dizer, eu sou distribuidor de muitas fábricas desse país afora aí. Quem está na audiência também é o presidente da Associação Sidney Toledo, mandando um abraço. Daqui a pouco eu vou pedir a opinião do seu Wilson sobre a importância, inclusive, de ser um associado. Mas, seu Wilson, no começo da nossa conversa, o senhor disse que sexta-feira é um dia muito movimentado no seu ramo. O senhor falou de trabalho no domingo. Aí eu perguntei sobre a aposentadoria, você disse, faz tempo que eu me aposentei. Mas se aposentou desse jeito? Aposentei desse jeito e perdi a metade. Eu pagava na época 5 salários, hoje não recebo nem 2. É o Brasil. É assim, é o Brasil da gente. O senhor se aposentou formalmente, porque tinha o seu período de contribuição, mas quando eu perguntei se o senhor não fala em se aposentar, é se aposentar de botar um pijama, ficar só em casa com os netos, nem pensar? Não, nem pensar. Deus me livre, porque eu vejo os que ficam em casa. Mas o senhor não trabalha mais porque precisa. Não. O senhor gosta de trabalhar. Mas a minha despesa é muito grande. Eu sei, mas o senhor gosta do que faz, não gosto? Porque eu gosto do que faço, né? É o seguinte, eu amo essa cidade, quando cheguei aqui, ela me acolheu e eu passei a... Eu sou uma pessoa que às vezes até dou pitaco. Naquela última reunião, no dia do a gente teve lá, eu pedi àquele vereador, eu digo, rapaz, eu já pedi isso aqui a Pimentel Filho, pedi a todos aqui, nunca... Aí eu disse o quê? Eu digo, eu queria que você incluísse botasse uma lei na Câmara para o hino de Campina Grande, que é uma das coisas mais lindas que eu acho. Toda escola, no primário, é obrigado a cantar. Bota um cara, um maestro com as crianças, toca esse hino aberto, porque antigamente cantava o hino nacional. Hoje o cara não sabe. É pouca gente que sabe da letra do hino de Campina. Muito pouca gente, viu? Exatamente. Eu sei, eu sabe por quê? Porque 4 horas da manhã eu estou acordado, ligado, eu ligo o rádio naquele negócio daquele Feitosa Nunes, daquele poeta. Isso, grande. Todas 4 horas eu estou ligado. Aí é raro e sobe com o hino. Sobe com o hino de Campina. Pra quem pegou a conversa, não pegou o comecinho da conversa, seu Wilson não é natural de Campina Grande. Qual é a história o senhor contou a história do seu pai, como veio, mas em termos de localidade, a sua família ela tem... Eu sou filho do município de Picuí na época. Sim. Eu morava numa fazenda, certo? Depois, Pedra Lavrada era distrito, passou a cidade. Hoje pertence a Pedra Lavrada. Sim. Lá onde eu moro. Onde nós tínhamos o sítio, não tem não com meu pai. Meu pai morreu aos 97 anos, né? Aí nós não temos mais essa propriedade, vendeu com a sobrinha. Então, foi esse aí, o meu começo de vida foi esse, do sítio. Minha mãe era uma mulher muito astéria, assim, de muita responsabilidade. Meu pai enfrentava essa vida no meio do mundo de tropeiro. E ela enfrentava a vida de tomar conta de administrar essa propriedade. Tinha, assim, eu acho que umas 50 cabeças de gado, 50 reis, assim. Tinha 2 moradores que tomavam conta comigo e eu, com 8 anos, já comecei a administrar, sabe? O senhor tinha muitos irmãos? São 6 irmãos. 4 mulheres e 2 homens. Só tem hoje eu. Porque tinha um que era especial. Sim. Morreu com 21 anos. Nasceu em janeiro de julho de 54.
1. O senhor Wilson, pelo tempo da sua empresa, o senhor já enfrentou muitas mudanças no nosso país que impactam duramente o setor produtivo. O senhor passou ainda por períodos que a gente estava naquele processo do regime militar, veio os governos posteriores a partir da abertura, o senhor enfrentou momentos como o governo de José Sarney, que foi um momento difícil no Brasil, o governo Collor, inclusive com o bloqueio das poupanças. Um prejuízo grande. Governo Collor, o senhor teve prejuízo? Grande. Mas foi pelo bloqueio das poupanças? Não, sim, foi, porque Zélia Cardoso na época pegou o dinheiro da maioria a gente ficou resumido a 50 reais por cada pessoa, tinha direito a sacar 50. E eu tinha um dinheiro naquela época que dava para comprar um carro novo. Então, quando eles me devolveram o dinheiro, não dava para comprar a rodagem do carro. Quer dizer, foi um prejuízo incalculável. Mas eu não bati a cabeça, não. Mas tive um grande prejuízo. Com o Sarney, era aquela bola de neve que você sabia que tinha um tal de uma aplicação que você ia no banco, pensava que era rico, aplicava 100, amanhã tinha 200, sei lá como era aquele negócio, uma bola de neve. Era o overnight, né? Era o overnight. Enganou todo mundo com aquilo. Aí depois, mas no governo da Revolução, propriamente dito, eu não tenho muito, não sofri nada do governo da Revolução. Ô seu Wilson, como é que foi naquele período da hiperinflação no Brasil, por exemplo, o governo de Sarney também foi o governo de inflação disparada. Para o seu empreendimento, como é que aquilo impactava? Impactava muito porque eu não tinha o capital de giro. Sim. Toda empresa, o capital de giro consumia com a inflação, né? E você ficava naquela de a sensação de a hora perder o crédito. E você não queira saber, eu sei que negocia perdendo o crédito nas grandes empresas do mundo afora aí, porque o que é de notícia boa corre pouco, agora a ruim, né? Isso. Aí eu sofri assim, tinha aquele medo de ficar um dia, voltar. Não é que eu tenha alguma coisa contra o que eu comecei minha vida, não, de maneira nenhuma, porque para mim é uma honra ter sido chofer nessa cidade aqui, para mim é uma honra, mas eu não queria voltar, porque além de tudo você vai criando uma família com aquela estrutura. Um filho meu nunca estudou no colégio que não fosse pago. Eu nunca usei o negócio do governo de saúde, que não sei. Eu pago hoje, acho que 6 a 7 mil reais de plano de saúde. Eu tenho 2 planos de saúde. Tem o da empresa e tem o meu particular, né? Da meu e da minha mulher. Quer dizer, eu tinha medo de voltar e não poder segurar essa bola, né? Não é isso que a gente fica pensando aí. Desse período todo, o senhor diria que qual foi o período mais difícil para o seu negócio, passando por esses governos? O mais difícil que eu encontrei foi na inflação de Sarney. A inflação? Foi. A inflação ainda hoje eu tenho muito medo dela, sabe? Você pensa, você está vendendo, por exemplo, no meu ramo, você vende uma peça aqui, pensando que está ganhando, quando vai comprar, aí isso aí consumiu. Sim. Né? Todo representante que aparece lá na loja, eu admiro, porque o senhor é uma pessoa que, quando eu faço eu até tenho pena do representante, ele vem com uma despesa grande, de Recife, de São Paulo, às vezes aqui, e quando chega, eu às vezes não é no dia que eu não gosto de comprar, fica assim. Aí disse, eu tenho, porque o senhor sempre compra, só quer comprar quando já está terminando de pagar aquele compromisso. Eu sempre fui assim, eu não gosto de fazer. Eu não penso em dinheiro de banco, de maneira nenhuma, porque eu sei que não é viável você negociar. Eu sou ainda assim, no Sebrae, o pessoal do Sebrae, eles deram um curso aí outro dia aí, sobre que eu ainda sou arcaico. Eu vou dizer. O meu estoque, se você for na minha loja, você vai ficar impressionado. O pessoal da fábrica, dessas fábricas que vem, disse: o senhor tem mais estoque que na fábrica. Do que a fábrica. Quer dizer que o estoque, e você sem vender, é prejuízo na certa. Prejuízo. Ô, seu Wilson, vamos falar um pouquinho sobre o seu negócio em si, esse perfil. Para o ouvinte que está nos entendendo agora, o senhor trabalha com autopeças. Autopeça pesada, tudo pesado. O que são autopeças pesadas? Carro, carreta. Para carro pequeno, não? Não, muito pouco. Pouca coisa. Comecei com carro pequeno, mas fui parando, fiquei só com carro pesado. Tambor de freio, lona de freio, esse negócio, tudo para carro pesado. Tanto que quando procura por aí, se ele não tiver, ninguém tem. Ninguém tem. E quem é o seu cliente? O meu cliente, eu muito pouco, eu sou fornecedor, o Estado fornece muito pouco, porque a da licitação, sim, tem que passar por ela para a prefeitura, eu não gosto. Sim. Não gosto, porque licitação é uma coisa que me deixa meio
cara quer comer meu lucro na licitação. Todo ele é difícil. Assim. Como acontece no próprio mecânico, que você chega hoje para fazer serviço no seu carro, aí ele diz, não, pode deixar que eu me encarrego. Não, eu não gosto. Eu gosto que você venha, compra a sua peça, entregue para seu mecânico e faz para eu vender diretamente para o mecânico, porque às vezes ele cobra um percentual mais alto. Eu fico com o nome de careiro, não é isso? Porque isso acontece muito. Então eu prefiro, eu nunca participei de licitação. O meu menino da Siga Bem, esse sim, ele trabalha para o governo do estado, bombeiro, isso aí. Eu trabalho unicamente, a única empresa do estado que eu forneço é a Cagepa. Sim. Porque toda a vida foram muito leal comigo. É uma pessoa que eu toda a vida aprendi. Teve uma época que passou a Alexandrina, passou por ela, aí foi que, até no governo de Castro, parece que foi que a Alexandrina foi da Cagepa. Toda a vida eu tive assim, eu fui tratado com muito respeito por ele, nunca tive problema. Emito minha nota fiscal, mando para lá, nem esqueço. E o senhor tem clientes onde, geograficamente? Em todo o estado da Paraíba. E até eu mando, de vez em quando mando para Recife, o pessoal compra que falta, tá? Tem coisa que falta. E quando fala em tambor de freio, o cabo de cera não tiver. Sim, aí voltando no negócio do Sebrae, aí me deu um puto lá e disse que o estoque era para estar na fábrica. Aí eu disse, muito bem. Eu admiro, aí eu perguntei, chega uma carreta que leva 10 tambor de freio, aí a carreta precisando ir, ela vai esperar que eu peça na fábrica, ela quer que tenha ali para entregar na hora. Que se o senhor fosse pedir, demorava quanto tempo para chegar? Por exemplo, de Fortaleza. De Fortaleza que é perto, né? Isso. Leva 30 dias. 30, para quem está dependendo. E o cara está dependendo, por isso que eu ainda sou considerado louco. Eles me chamam de louco. Porque o estoque que você chega lá, minha mulher só fala dizer, a gente não viaja, não sei o quê, porque esse homem, tudo dele é para comprar peça. Não tem onde se anda dentro daquela loja que a pessoa não pode. Mas eu digo, mas eu vivo é disso aqui. Eu não tenho nada contra o que está se fazendo hoje em Campinas, não tenho nada contra o turismo. Agora, tem uma coisa que eu nunca consegui entender. Por exemplo, na década da Revolução, tinha um ministro de Castelo Branco chamado Mário Andreasa. Isso. Esse homem, ele mandou dinheiro para essa cidade de carreta. Muitas ações aí, Campinas. Olha, aqui surgiu Cura 1, Cura 2, Cura 3. Gestão de Enivaldo Ribeiro. Enivaldo construiu um distrito no Mecânico. Era um show. Mas não teve a inteligência de chegar a dizer, isso aqui tem que ser administrado por privado. Tinha que ser privado. Ele pegou e entregou na mão do mecânico. Vá lá hoje lá para você ver. É o desmantelo agora, Joséana, essa presidente do sindicato, que eu sou fundador. Joséana Muniz. Sim, Joséana só falta indústria, vai fazer agora, conseguiu com o Sebrae fazer um mapeamento lá para ver se consegue administrar aquilo, melhorar, porque lá hoje eu não posso nem dizer aqui que estou falando. Ô, seu Wilson, o senhor falou aí que o senhor é da moda antiga, do estilo antigo. Agora, esse mercado em que o senhor atua é um mercado que ele foi evoluindo tecnologicamente muito e passando por muitas mudanças. Para o senhor estar no mercado até hoje é porque o senhor acompanhou essas mudanças. Mas como é que o senhor fez, inclusive, como foi esse processo de estar acompanhando as mudanças? É muito jogo de cintura, viu? Preciso, não é brincadeira, não. Eu tenho um neto, trabalha comigo, ele entende bem, sabe? Mas o problema é que a responsabilidade não tem. Ele quer chegar a hora que quer na loja, eu chego 6 horas, o pai dele, que é meu filho, chega antes de 6 horas, a gente já está na loja, ele chega de 10 horas. Aí você, tudo quanto você quer, se depender dele para não, nem isso, nota fiscal o outro tira, ajeita tudo mesmo. Mas se você depender de uma coisa de conversar com alguém fora, de um relacionamento, ele vai para feira, gosta para viajar, para ir para feira de automóvel, ele vai para toda ela. Já está marcando para ir para São Paulo agora. Onde estava conversando com o cara, que estou vendo, aquilo eu fico olhando, ele está planejando para veinho, é difícil, porque eu vou dificilmente. O senhor não participa muito disso? Não, eu participo sempre de Fortaleza, eu sempre vou de Recife, mas não de São Paulo já é um troço que... Aí eu fico pensando assim, eu digo, agora o que mais me incomoda, viu, Leonidas, é porque não tem coisa pior do que você saber que o que você criou não vai progredir, porque os seus descendentes
levar. E às vezes eu fico duvidando que talvez ele não tenha capacidade. Não é a capacidade de ter, agora não tem a responsabilidade. Empreendedorismo não se transmite no sangue. Não. Ô, seu Wilson, são 13 horas e 55 minutos, infelizmente, inclusive, o tempo passa muito rápido. O senhor já falou aí, olha, o senhor é ativo na associação comercial, o senhor está colaborando também integrado ao sindicato de Josiano, Sincopeças. Fui presidente dele. Qual é a importância para o empreendedor, o senhor com toda essa vivência, de ele estar associado, dele não ficar isolado e dele participar de um grupo? Todo comerciante que se preza, ele tem que ter uma associação, tem que ter o seu sindicato. Eu me lembro que uma vez, isso quando eu fundei esse sindicato, nós fundamos, eu e Carlos Lojaim, e mais 3, foi nós que fundamos, foi uma luta tremenda para conseguir. E Carlos sempre citava que uma pessoa, alguém, uma vez precisou e procurou um negócio de mineração. Aí o cara disse, venha por intermédio do seu sindicato, tá vendo? Isso. O sindicato, agora, eles não entendem, de vez em quando o Josiano liga para mim, essa situação ficou, não quero pagar, rapaz, eu fico, quando eu olho, rapaz, passa às vezes na associação comercial, passa uma mensalidade, aí o cara atrasar, não querer, eu fico horrível, porque que empresário é você? Isso é um empresário? Não é empresa, mas que o seu sindicato, você não zela por ele, né? Todo dia eu estou ligando para um, ligando para outro, porque a Josiana agora você sabe que ela fez uma cirurgia e está convalescendo ainda desse negócio, está até em João Pessoa, porque ela não se aquieta, ela até transmitiu, que eu transmiti para você, que ela está em João Pessoa, que foi uma reunião no pessoal do Sebrae, que vão empreender alguma coisa lá, e ela quer. Agora, o pessoal que você acha. E tem pessoas, rapaz, que faz parte da diretoria do sindicato e não paga a mensalidade. Isso. Quer dizer, eu não posso acreditar num empresário que não zela por essa parte da associação comercial. Você chega na associação comercial, quando você olha para aquele quadro dos homens que fizeram a história de Campina Grande, você se sente orgulhoso. Eu, pelo menos, me sinto orgulhoso, né? Eu toda a vida fui assim. Eu vi a Anchieta dizendo lá, pô, o cara vê um cara como esse, foi fundador da associação comercial, não era? O fundador me esqueci agora. E o povo, quando olha para aqui, não se toca para ver. Eu entrei ali pela mão, sabe de quem? Na época eu toda a vida fui assim. Quando eu vou entrar para determinadas coisas, eu sempre me espelho nos que dão exemplo. Eu fui pela mão de Jatobá, pela mão de Pedro Freire, Éder Medeiro, isso. O Zé Arlindo, todos esses aí foram quem me apoiaram. E eu tinha um homem ali que era o mais ranzinza que tinha lá, só sentava junto de mim. Chamava-se Arlindo Diniz. É o pai do menino que é diretor da Recebedoria de Renda. Sim, sim. Arlindo era uma pessoa, toda a vida eu me espelhei muito em Arlindo. Não era que Arlindo era até meio assim grosseirão, mas um homem de fibra. Seu Wilson, como o tempo é implacável, a gente só tem 2 minutos, a minha pergunta final para o senhor é o seguinte: a sua empresa, a Will Peças, o seu empreendimento, a gente dizia no começo que um CNPJ, ele não é só um número, ele conta uma história. Para o senhor, para ser o Wilson Vasconcelos, a sua empresa é mais do que apenas um negócio, do que apenas uma empresa? Para mim é minha vida. Para mim é tudo, porque se eu ficar, eu não consigo ficar em casa, eu briga logo com a mulher, porque minha mulher é muito sábia. Aí ela diz, esse homem vive unicamente para ser. Eu digo, porque é minha vida, eu criei ela e vocês, quando eu partir, vocês vão ter que dar o recado nisso aqui. Porque eu não consigo viver sem trabalhar mais. Eu não consigo, não. Seu Wilson Vasconcelos, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui nessa volta do quadro Histórias de Empreendedor. O senhor é uma lição para os empreendedores contemporâneos, uma lição de uma percepção muito clara e muito à frente do tempo sobre a importância de dar as mãos, de todo mundo se juntar para lutar juntos, por causa que sozinho o empreendedor ele é engolido. Uma lição de perseverança, de amor ao trabalho, de amor por Campina Grande, e dizer que isso é uma inspiração para todos aqueles que empreendem. Então, muito obrigado, muita saúde, muitos anos de vida e muito sucesso nos seus negócios para o senhor. Pois é, o prazer foi todo meu e sempre estarei às ordens para conversar com você com essa informal assim.
não sou eu não tenho o dom da palavra, mas afinal de contas eu pertenço a uma instituição que todos sabem aqui em Campinas. Eu sou da maçonaria há muitos anos, é por isso que o menino falou aí, porque nós... Heriberto. Heriberto. E quando eu fui para iniciar, eu fui guiado pelos comandantes da maçonaria da Paraíba. Eu não fui assim pedir, não, eu fui porque os que estudavam, que via a minha qualidade de homem, de não ser assim, uma pessoa que eu sou na questão da hospitalidade da pessoa, eu sou uma pessoa muito ligada à pobreza, sabe? Quando precisa de mim, eu sempre estou ao lado para... Então, toda a vida eu tive essa linha de conduta e peço a Deus que os dias que me restam me considere assim. Eu quero ser sempre o Wilson Vasconcelos, simples, e não quero ser nada mais do que eu sou.